Rádio Saúde. A informação preventiva para viver melhor. Com o Dr. Antônio Rocha e convidados. Olá, amigos do Portal Gás. Estamos iniciando mais um Rádio Saúde, onde nós temos o patrocínio das Óticas Carol e do Centro Radiológico Radisson. E o Centro Radiológico Radisson está iniciando o Radisson Sport. E hoje nós vamos conversar sobre os exames de imagem que são utilizados para diagnóstico das lesões musculares, lesões articulares dos nossos esportistas, sejam eles corredores, sejam eles atletas profissionais ou até mesmo nós que, por vezes, estamos como sedentários, mas voltando à atividade física, e por isso convidei hoje a doutora Carmela Krebs. Ela é médica radiologista do Centro Radiológico Radisson. Carmela, quais são os exames mais utilizados para diagnóstico das lesões? Bom, primeiro, obrigado pelo convite para estar aqui conversando com você sobre as lesões do esporte. Bom, os exames por imagem que nós utilizamos são os mesmos que a gente usa para avaliação, né, do resto do corpo. Principalmente o raio-x, a ecografia, a tomografia computadorizada e a ressonância magnética. Não existe um exame melhor do que o outro, né? O que a gente precisa é saber qual exame está indicado para cada suspeita de lesão, né? Por exemplo, o raio-x é um exame muito bom para lesões de trauma, né? Suspeita de fratura. A tomografia ajuda, às vezes, a avaliar o osso que o raio-x não conseguiu avaliar muito bem, mas quando a gente suspeita que a lesão seja de tecidos moles, os tendões, ligamentos, parte muscular, a ecografia e principalmente a ressonância magnética são mais indicados. Então, não existe uma necessidade de seguir uma ordem de exames até chegar na ressonância, que é um exame mais específico, e é esse sim um exame que consegue avaliar todas as estruturas. Às vezes a gente consegue resolver o problema e fazer o diagnóstico com os exames mais simples, né? Que são mais rápidos de serem feitos, mais baratos, têm mais acesso, do que o exame de ressonância, que é um exame mais complexo, mais demorado, mas que com certeza é o exame que dá mais informações a respeito da articulação, do músculo. E me diga uma coisa, a gente tem algumas lesões que são mais esperadas, né, de acontecerem numa pessoa que faz atividade física, um atleta, né, profissional, do que justamente de uma pessoa sedentária que está iniciando a sua atividade física. A gente poderia verificar um paralelo que é mais comum numa pessoa que está começando a sua atividade física agora, do que aquele atleta que já é habitualmente um profissional do esporte. Sim. Que daqui a pouco eu traçaria 3 perfis diferentes. Aquele do paciente que não faz atividade física, então ele não tem um corpo preparado e começa uma atividade física. Tem aquele paciente que já faz uma atividade física e acaba também se lesionando. E tem o atleta profissional, né, que ele passa o dia todo, ele treina de manhã, de tarde, todos os dias da semana, né, porque ele precisa do corpo dele, é o instrumento de trabalho. Então, o atleta profissional, ele sofre muito mais impacto, né, pela sua própria atividade, então ele precisa ter um reforço, né, de todo esse aparelho músculo-esquelético e articular. O tipo de lesão, às vezes é o mesmo, mas muitas vezes a percepção da lesão do atleta profissional para o paciente que faz a sua atividade física regular é diferente. Por exemplo, né, traçando um paralelo entre um jogador de futebol e um corredor iniciante. Né, os dois sentiram uma dor na coxa, né? O paciente que é um atleta, que é uma pessoa que pratica uma atividade física regular e sente uma dor, vai fazer um exame de imagem, ele pode ter uma alteração sutil do músculo que já justifica essa dor dele, né? Então, uma mínima alteração no músculo já causa um desconforto importante nesse paciente que não está acostumado com grandes atividades ou uma atividade tão extenuante. Já o jogador de futebol, ele tem toda uma preparação e todo um sofrimento no sentido de um jogo atrás do outro. Então, é pancada, é estiramento, é torção. Então, o corpo dele já sofre muito mais, né, com uma carga de energia muito mais acentuada do que um paciente que só faz a sua atividade regular. Então, quando o jogador de futebol vem fazer seu exame, muitas vezes ele tem várias áreas de alteração,
né? Aquela pancada do futebol deu ali um edema no músculo, mas a dor dele é na outra perna, onde ali sim, né? Onde ele sente a dor, ele tem uma lesão muito mais extensa, né? E é comum a gente ver também, porque o jogador, ele faz, durante uma temporada, ele pode fazer mais de um estiramento, mais de uma lesão. Então, às vezes a gente vê a lesão que está causando dor, mas vê também aquela outra lesão que já está cicatrizando, que já nem incomoda mais ele, mas aparece na imagem, né? Então, essa que é a diferença da avaliação do atleta profissional. A gente tem que saber qual a lesão que a gente encontra que realmente está causando a dor, o desconforto, justamente para orientar a equipe, para reabilitar esse jogador, para que ele volte o mais rápido possível, né, para o jogo, sem ter o risco de agravar aquela lesão. E esse aqui é o ponto delicado na avaliação do profissional. Já o paciente que está fazendo sua atividade física regular, para ele não tem problema se ele precisar ficar um mês, né, de repouso, se ele tiver que voltar gradual, se ele tiver que mudar a atividade física para alguma outra que não sobrecarregue aquela lesão, para o atleta amador, digamos. O amador, isso não interfere na vida dele. O profissional, isso já é muito delicado, né? O profissional tem que voltar o quanto antes, né? Então, a avaliação é diferente, né? Então, apesar de serem lesões, às vezes, iguais, né? A conduta e a forma como tu vai ver esse exame também é diferente. E essa experiência que tu tens na área do esporte também se dá pela questão de ser maratonista, ser atleta de muito tempo, mas também o Hudson também é parceiro dos times de Santa Cruz, né? Os times de futebol, também que vocês fazem também os exames dos atletas, né? Isso, para mim é uma honra eu poder avaliar, né, e participar da avaliação desses atletas profissionais dos times de futebol, de futsal, do basquete, tanto de Santa Cruz quanto da região. Né? Então, é um sinal que o nosso trabalho está sendo bem feito. E como eu tenho o meu histórico de atleta, né, eu nunca fui atleta profissional, mas eu treinei a minha vida inteira a patinação artística, participando de campeonatos brasileiros, sul-americano, participei de campeonatos mundiais, então é uma carga de treinamento acima de uma atividade física regular. Tem toda uma pressão e é um esforço maior. E depois comecei a praticar a corrida, né? E durante esse treinamento a gente acaba tendo lesões. Eu nunca tive lesão grave, mas eu entendo, né, o que o atleta passa quando ele sente um desconforto, quando ele tem uma lesão que impede ele de praticar a atividade dele, né? Isso, por exemplo, na patinação artística, é um campeonato por ano. Então, se a gente tem uma lesão 2 semanas antes do campeonato, é um ano inteiro que pode estar sendo perdido, né? No caso de um atleta de futebol, pode ser uma carreira. Então, é muito delicado, né, essa avaliação. Então, eu entendo a ansiedade, né, os medos e as preocupações desses pacientes. E isso que me deixa a minha área mais interessante. E também, o que a gente poderia alertar o nosso amigo lá do Portal Gás, que é o atleta, digamos, de final de semana. Que ele daqui a pouco sente um desconforto, ele joga o futebol dele 1 vez ou 2 vezes por semana e daqui a pouco ele sente uma dor que ela é recorrente no mesmo lugar. O que são os sinais de maior atenção? O que ele precisa ficar alerta para procurar justamente daqui a pouco um diagnóstico ou um profissional que possa aconselhar ele a solicitar um exame de vocês? Quando ele precisa procurar? Sim. Como eu digo, sentir dor não é normal, né? Então, se a gente sente dor, é um sinal do nosso corpo que alguma coisa não está bem. Toda dor deve me preocupar a ponto de eu ir procurar um diagnóstico? Nem sempre. Se é uma dor que acontece quando a gente já está passando do limite do que a gente está acostumado, uma dor que cada dia é numa perna, cada dia é num lugar diferente, uma dor que passa com repouso, eu descanso, ela melhora, essa dor não precisa se preocupar. Pode ser uma dor muscular, pode ser um esforço naquele momento. Agora, a dor que vem sempre no mesmo lugar, né, que não passa com repouso, eu boto gelo, eu tomo remédio, a dor não passa, essa dor merece atenção, tem que ser investigada. Porque, como eu digo, né, o atleta que mais se lesiona é o teimoso. É aquele que mesmo com dor, ele teme, ele continua treinando, e isso só vai agravar a situação. Isso aí só vai fazer com que ele fique mais tempo parado depois do diagnóstico. Então, o diagnóstico precoce, ele é importante para o grau de lesão ser mais baixo e também para a gente conseguir retornar à atividade mais cedo, né? Então, às vezes, a teimosia só piora. Às vezes, a gente poderia ter parado por 1 semana a nossa atividade e voltado, né, 0 quilômetros,
E às vezes a gente acaba tendo que ficar 3, 4 meses parado, porque a gente teimou em insistir em treinar mesmo com a dor. E quais são as lesões mais comuns que vocês diagnosticam dentro do Radisson Sport? Quais são as lesões mais comuns encontradas, né, nessa população, nesse público que começa a atividade física e daqui a pouco sem acompanhamento pode estar se lesionando? Bom, como eu digo, não existe a lesão mais comum, né? A gente sempre tem que avaliar o paciente de acordo com o esporte, a atividade física que ele pratica, né? O jogador de futebol, ele vai ter mais lesões de tornozelo, de joelho, de músculo. O jogador de tênis, ele vai ter mais lesão no cotovelo, mais lesão no ombro. O jogador de vôlei, de basquete, eles saltam muito. Então, a gente costuma ter a lesão que a gente chama jumper knee, é o joelho do saltador. Então, o impacto que absorve um joelho de um jogador de basquete que pula lá em cima e aterriza é uma lesão diferente, né, de um maratonista, que tem um impacto pequeno, mas crônico, que fica ali 3 horas correndo em cima do joelho, mas é um impacto diferente. Então, as estruturas lesionadas são diferentes. Então, sempre é importante a gente avaliar a articulação ou o osso, o músculo, de acordo com a atividade física praticada. Isso que dá um diagnóstico mais preciso e mais específico. E essa que é a proposta do Radisson Sport, né? Termos profissionais especializados justamente nessa área e colocar um olhar mais crítico dentro de cada paciente, dentro da sua condição específica. E isso é fundamental para ter o diagnóstico precoce e também para o próprio indivíduo estar começando a questão da atividade profissional não, mas a questão de esportiva, da prática esportiva, ter uma segurança maior, né? Conhecer o seu corpo e saber daqui a pouco até das suas limitações, se ele já tem algo acontecendo também. Sempre se o paciente já tem uma lesão ou uma condição ruim, um trauma prévio, isso sempre vai ser um risco maior de uma nova lesão. Uhum. Né? E por isso que antes de começar a atividade física, a gente tem que também ter uma ideia do que já aconteceu né, com o corpo desse indivíduo para começar gradual e sempre com orientação, para que não se lesione novamente ou para que não inicie, né, a prática esportiva já com uma lesão desnecessária. Tá certo, uma satisfação tê-la aqui e eu convido também para as suas considerações finais e chamar o pessoal também para ter essa atenção à questão da questão do esporte também, através do Radisson Sport, né, suas considerações finais para os nossos amigos do Portal Gás. Bom, nós inauguramos então o Radisson Sport, que é um espaço feito especialmente para os pacientes que praticam atividade física e que têm dores e desconfortos em relação às suas atividades físicas. Um lugar que tem todo um ambiente preparado para receber os atletas, com médicos radiologistas especializados, né, no diagnóstico dessas lesões do esporte e com todos os aparelhos necessários, exames, né, necessários para fazer esses diagnósticos. E lembrando sempre que todo mundo tem que se mexer, uma articulação sadia é uma articulação que se move, então a gente tem que ter uma musculatura reforçada, né, tem que sair do sofá. Se a gente tem dor sem fazer nada, com certeza o movimento vai amenizar essa dor. Então a dor não é desculpa para não iniciar atividade física e claro, sempre com moderação e com cuidado, ouvindo os sinais do seu corpo, mas não deixe de se mexer. E esse foi o Rádio Saúde de hoje. Nós temos o patrocínio das Óticas Carol e do Centro Radiológico Radisson. Voltaremos em breve. Rádio Saúde, a informação preventiva para viver melhor. Com o Dr. Antônio Rocha e convidados.